Graças e paz. Eu de novo aqui. E que nós possamos agora meditar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Para que ela fique cravada no nosso coração. Eu queria pedir que vocês orassem por mim, para que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo falando com cada um de nós. Amém. Bom, o tema da mensagem que eu vou trazer hoje é uma igreja que brilha. Essa mensagem nasceu, acho que se eu não me engano foi em maio desse ano, quando nós fomos pregar numa igrejinha aqui em cima, junto com mensageiros. E ela nasceu em mim quando eu via um vídeo sobre um grupo de jovens que estava fazendo um evangelismo dentro da parada gay. Ousados, né? Sabe como que eles estavam evangelizando? A camiseta deles estava escrito assim, ó, me dê um abraço. E quando eles abraçavam, eles diziam, Jesus te ama. Mais nada. Super simples, né? E eu lembro, até hoje, era uma quarta-feira, eu estava com o notebook no colo, assim, vendo esse vídeo, e a gente ia pregar no sábado, né? E aí Deus colocou no meu coração, assim, uma igreja que brilha. O que é uma igreja que brilha? Não é uma igreja que tem luzes, né? um telão luminoso, não é uma igreja que tem uma aparelhagem bonita, né? Que tenha luzes. Não tem nada a ver com isso. Uma igreja que brilha é uma igreja que faz diferença onde está. Uma igreja diferente, né? Uma igreja que clareia. Uma igreja que chama atenção para ela pelas coisas que ela executa. É uma igreja que não se limita a um templo físico, né? Ela não fica nas quatro paredes apenas. Ela não fica apenas no corpo. Mas ela é uma igreja que é ambulante, uma igreja itinerante, nós poderíamos chamar assim. Ou seja, uma igreja que caminha e dissemina a palavra de Deus onde ela está, onde ela passa. Ela não é uma igreja que está na igreja, mas ela é igreja. Eu queria desenvolver um pouquinho isso. Existe uma grande diferença entre ser e estar. Existe uma diferença entre você ser doente e você estar doente. Não existe? Existe uma grande diferença entre você ser rico e você ter dinheiro. Não existe diferença? É uma fase que a gente tem mais dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro o tempo todo. Né? E com o pensamento de igreja não é diferente. Nós podemos estar na igreja, mas não sermos igreja. Podemos apenas vir, como a gente sempre fala, né? Levanta a mãozinha, canta, pula, né? Dá um sorriso, dá um abraço no irmão. Abraço, né? Irmão, eu te amo em Cristo, mas não faz diferença nenhuma. Não é igreja. Não é igreja aqui dentro, né? Na igreja dentro do coração. Não vive um espírito de igreja. As pessoas olham e não veem Cristo. As pessoas olham e apenas falam, é o crentinho ali que faz diferença nenhuma, né? Ou faz muito mal, né? Existe até um termômetro que a gente pode pensar sobre isso, né? E eu me incluo muito nisso. Quantas vezes já pediram oração pra gente, né? Para uma coisa. Chegaram assim, pô, André, tô passando uma dificuldade lá, pô, vou fazer uma prova, ora por mim, me ajuda aí. Intercede por mim aí, fala com o seu Deus aí por mim. Né? Mas para chamar para passear, chama. Né? Ô, vamos tomar um café com um mate com leite ali no Rei do Mate, vamos? Ser igreja é evangelizar mostrando o amor de Deus, acolhendo, não uma igreja julgadora. A gente até conversou bastante sobre isso hoje de manhã. A visão que as pessoas têm hoje em dia de cristãos, a visão que as pessoas têm hoje em dia de igreja, é uma igreja que apenas aponta os erros das pessoas. Isso não é errado, apontar os erros.
Não é errado, tá? Que isso fique bem claro. Tanto que Jesus sempre, se você pegar os evangélicos, Jesus toda hora ia de encontro no erro da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo que ele ia de encontro ao erro, ele acolhia. Ele tinha um carinho. Era um acolhimento em amor, não um acolhimento de afronta. E o papel da igreja, né, do ser igreja na terra, é exatamente esse. Nós acolhemos as pessoas com amor, nós acolhemos aquelas pessoas que estão à nossa volta, e conforme nós vamos vivendo, nós vamos desenvolvendo uma amizade baseada no Evangelho de Cristo, os erros vão sendo apontados aos poucos. Estamos acostumados com um evangelismo que é intrusivo, né? Você é pecador, você vai para o inferno. Né? Não desmereça, tem pessoas que merecem ouvir isso mesmo, né? Na lata. Tem pessoas que só são assim, né? Mas o que a gente vive, como a gente anda, o que a gente demonstra, diz muito mais do que aquilo que a gente fala. Não é verdade? Tem até um ditado, né? Diga-me com quem andas. Uma igreja que agrada, uma igreja que brilha, que reluz, é uma igreja que é disposta a morrer pela causa de Cristo. Vamos pegar os muçulmanos, sem críticas à religião, tá, gente? Pegar os muçulmanos, os atos. O que leva um homem a colocar uma bomba no corpo? Melhor, vamos mais cedo. O homem a acordar, ir lá na frente do espelho, fazer a sua barba, vestir a sua melhor roupa, colocar uma bomba no corpo, caminhar até um certo ponto e explodir ela. O que leva uma pessoa a fazer isso? Uma pessoa que é disposta à causa dela, não é? Ela não está vivendo a causa dela? Ela não está escolhendo viver a causa daquilo que foi ensinado para ela? Existiam uns monges chamados moravianos, que no começo da trajetória deles, depois eles até se perderam, mas no começo da trajetória deles, sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravos para poder pregar o evangelho de Cristo para as pessoas. Olha que interessante isso. A disposição de se entregar pela causa, deixar de viver, né? Como até o Livres comenta, né? Deixar de viver para que outros possam morrer. Morrer para que outros possam viver. Uma disposição, uma igreja viva, uma igreja que brilha, que chama atenção, ela tem que estar disposta a morrer a causa de Cristo. Viver essa causa ao ponto de que, se preciso for, entregue sua vida. E é duro falar disso, porque a gente está acostumado a ouvir um evangelho barato. O evangelho de venha na igreja todos os domingos, levante suas mãos, peça para Deus te abençoar e está tudo pronto, está tudo bonito. Você não precisa fazer mais nada, né? Acaba até sendo como se fosse uma indulgência, né? Coloca a moedinha no gasofilácio e está tudo resolvido. Não é assim. Jesus, ele nos chama para viver uma vida de cruz. E o brilho de uma igreja está realmente nisso. O brilho do ser igreja está no pegar a sua cruz, colocar em cima do seu ombro e seguir. É doloroso falar disso, né? Falar de renúncia. É doloroso falar de algo que machuca a gente, né? Falar assim, chegar e falar assim, Lucas, você não existe mais, cara. Quem existe agora é Cristo. E aí, por quem você responde? Não é duro? Já viram o papel de embaixador num país? Se o embaixador fazer alguma coisa errada, o que acontece? O país inteiro que ele representa vai responder, não é? Deus não disse na palavra dele que nós somos embaixadores dele? Nós somos embaixadores de Cristo? Nós representamos a Cristo. Brilhando ou não brilhando? Qual o papel que nós temos mostrado de Cristo? Uma igreja que brilha é uma igreja que busca a aprovação de Deus. E aí,
ela cai na graça dos homens, como está lá em Atos 2, 47. Vamos abrir lá? Atos 2. Amém? Amém? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o quê? Os que iam sendo salvos. Eu tenho plena certeza que essa igreja de Atos aqui, gente, ela não era uma igreja apenas local, sabe? Acho que as pessoas do povo olhavam para a igreja de Atos, né? Olhavam para essa igreja primitiva, olhavam para as pessoas e falavam assim, ó, aquele ali, ó, representa aquele que morreu na cruz um tempinho atrás aí. E isso era um motivo de graça. A igreja, pelos atos que ela exercia, ela caía na graça do povo. O mundo, né, as pessoas que estavam em volta dela ali, gostavam da igreja. E Deus fazia o quê? E acrescentando. Deus ia fazendo assim, ó, mais um, mais um. E o texto diz diariamente. Não sei se em todas as versões dizem isso. A versão que eu estou lendo diz assim, ó, diariamente os que haviam de ser salvos. Presta atenção numa coisa. Eu disse que nós temos que ser igreja, não apenas ir à igreja, não é isso? Quantas pessoas passam pela sua vida por dia? Por dia. Quantas pessoas puxam papo dentro de um trem, no serviço, pessoas que você nunca viu? Ou pessoas que você conhece mesmo? Por dia. Quantas passam? Muitas, né? E futebol é mais interessante do que falar de Deus? Não estou dizendo que não deve falar, tá, gente? Tá? Não estou sendo radical. Estou apenas dizendo que nós temos oportunidades. Assim como a igreja de Atos, Deus ia acrescentando as pessoas que iam de ser salvas, Deus também coloca na nossa vida diariamente as pessoas para que nós falamos da graça dele. Diariamente. Mesmo que você não procure isso, sempre aparece alguém novo na sua vida. Ou alguém que não conhece, né? Alguém que seja muito íntimo seu, mas não conhece. Mas sempre aparece alguém. E aí que está. Nós temos que decidir o quê? Se nós vamos fazer essa diferença, ou se nós não vamos fazer essa diferença. Para a vida dessas pessoas. Mateus 10, 31. E aí eu fiz um apanhado aqui dos textos. Amém? Amém, amém, amém. Mateus 10, 31. Começa no 31 e vai indo, tá, gente? Ó. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. Recebe aquele que me enviou. Olha o papel que nós temos de embaixadores de Cristo novamente. Aquele que recebe a vocês, recebe aquele que me enviou. Recebe a mim, recebe o Espírito Santo. Uma igreja que brilha. Uma igreja que reluz. E é interessante essa parte do texto que diz assim, que não veio para trazer paz, porque ele estava dizendo exatamente dessas aflições que nós teríamos, por causa do nome dele. Ele disse, seu pai vai olhar para você e vai falar assim, você está errado, cara. Você está errado, menina. Que isso?
Que loucura é essa? Que história é essa de Jesus? Que história é essa de ser crente? Que história é essa de ser cristão? Papo é esse? Papo besta é esse? O irmão vai virar contra o outro. A nora vira contra a sogra. Família, aqueles que você ama, podem se virar contra você. Mas ele conforta dizendo, quem ama a mim mais do que tudo, é digno de levar meu nome. Porque se vocês derem ouvido a essas coisas que querem te apagar, essas coisas que querem te obscurecer, não vão ser dignos de ter meu nome. E aí ele fala mais uma vez sobre a cruz. A pregação sobre a cruz eu vou fazer outro dia, tá? Mas tudo é centrado na cruz, gente. Tudo é centrado na cruz. A Bíblia inteira é dirigida para a cruz. A Bíblia inteira é dirigida para a cruz. E aí nós temos um exemplo super lindo. Igreja de Filipenses. Eu vou ler um texto, ele é grande, tá? Mas prestem atenção. Eu peguei as partes que Paulo diz à igreja, que entendam como se estivesse dizendo para nós, tá? Prestem bem atenção. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E sou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu, convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês... Não, peraí. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, pelo meu sofrimento, pela minha tribulação e pelo meu exemplo, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, sendo apenas um. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Bonito, né? Olha o exemplo que essa igreja tinha. A influência dessa igreja era tão grande que Paulo ouvia dizer deles, onde quer que ele estivesse.
Ouvia dizer que eles estavam vivendo a causa de Cristo, não apenas quando ele estava olhando, mas quando ele estava longe, quando ele estava de costas para eles. Quando ele estava preso, ele ouvia falar da igreja. Ele estava viajando, ele ouvia falar da igreja. Caía nas graças. E eu não sei se vocês sabem, mas muitas das estrelas que nós vemos hoje no universo já morreram há milhares de anos. Sabiam disso? Muitas das estrelas que nós vemos já morreram, ó, há muito tempo. Só que não tem aquele negócio chamado anos-luz, que é o tempo que a luz demora para percorrer um ano? Mesmo com elas já mortas, a luz delas ainda chega até a gente. E uma igreja que brilha, mesmo depois que nós fomos para a glória junto com Deus, aquilo que nós fizemos ainda vai continuar sendo perpétuo, se perpetuando. É por isso que ele usa essa ligação com as estrelas. Talvez ele nem soubesse disso, né? Pela época. É muito provável que ele nem fizesse ideia disso. Mas o Espírito Santo já clareava a mente dele para dizer isso. Aquilo que nós fazemos pode ficar perpétuo, sendo bonito ou não sendo. Há uma escolha. E aí existe uma recompensa para uma igreja que brilha. Mateus 25. Mateus 25, 35. Amém? 25, 35. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Ou melhor ainda, venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Entendem a responsabilidade da igreja? De ser igreja? Quando vocês fizeram a um dos meus irmãos, vocês fazem a mim. E existem alguns autores, vou citar 3, que entenderam bem esse ponto de uma igreja que brilha. O primeiro, está no slide, é o John Piper. A luz que deixamos brilhar é a luz que somos. Aí. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Há um movimento de dentro para fora. O que as pessoas veem do lado de fora, aqui na nossa carne, são as boas obras. Mas isso não diz quem somos. As boas obras têm uma fonte de luz, e ela vem de dentro. Este é o segredo para compreendermos porque essa luz deve brilhar. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. E por que glorificar a Deus e não a nós? Porque a luz que brilha é a luz de Deus, ou a luz de Jesus, que é a revelação da glória de Deus. John Piper diz isso no livro O que Jesus Espera dos Seus Seguidores, que eu recomendo a todos, é um livro incrível. Tem uma música do Nova Entrega que diz: quero brilhar em meio à escuridão, um exemplo a alguém que só vê ilusão, representar a ti aonde eu for e ser extensão do teu amor. Também fala sobre essa luz, sobre uma igreja que brilha. E o terceiro é um britânico chamado Matt Redman. Ele fez uma canção chamada Shine, que o Livres traduziu como Brilharei. E ela diz o seguinte: Senhor, ouvi o sol surgir e acordar minha manhã.
Me levanto para te dar louvor. Senhor, ouvi tuas estrelas a brilhar para ti, e me chamas para brilhar também. E eu te dou esta canção, e levanto um clamor, e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar a tua verdade na escuridão. Viverei para a tua glória, Cristo, viverei para a tua glória. No final ela diz, radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante. Explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja. E eu sei que o coração de Deus pulsa por isso, que nós vamos incendiar este mundo com a presença dEle. Que nós vamos incendiar esse mundo com a luz dEle. Que nós vamos ser exemplo. Que nós venhamos ser uma igreja que Jesus se orgulha. Não uma igreja retangular, quadrada, redonda, mas uma igreja que vive a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Curva sua cabeça. Vamos cantar essa canção. Pai Santo, querido, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de mais uma vez falar do Senhor. Que em nome de Jesus, meu Deus, a tua graça e a tua bondade possam continuar nos alcançando, abrindo os nossos olhos, nos ensinando aquilo, Pai amado, que o Senhor tem para nós, os planos maravilhosos que o Senhor tem guardado para nós, as vontades maravilhosas que o Senhor tem sonhado para nós, Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, nós possamos nessa noite despertar e sermos uma igreja, Pai amado, que toca o teu coração e que caia nas graças do povo, Pai. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquelas pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes mesmo com um sorriso no rosto estão pedindo ajuda, porque suas almas estão indo para o inferno, Pai. E na mesma medida, Deus nos ensina a não sermos julgadores, mas a sermos acolhedores. A pregar o teu evangelho, Jesus, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de andar, com o nosso jeito de agir. Muito além, Pai amado, daquilo que nós podemos falar, nós podemos ser exemplo até pessoas que nós não conhecemos com a forma que nós agimos, Pai. Mas eu te peço encarecidamente, abra os nossos olhos, Jesus, para que nós possamos viver esse sonho de igreja que existe no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guia, nos dirige, Pai. Nos dirige, para que nós possamos enxergar a tua vontade, para que nós possamos enxergar os teus propósitos, para que possamos viver os teus sonhos e não os nossos apenas, Pai. Que nós possamos amar ao Senhor acima de tudo, carregar a nossa cruz, carregar a causa de Cristo, dispostos a entregar a nossa vida e até mesmo morrer por ela, Pai. Nos ensina, Pai amado, a sermos imitadores de Cristo, a sermos cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção, e levanto um clamor, e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão.
viverei para tua glória. Cristo, viverei para tua glória. Do início. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto para te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar para ti, e me chamas para brilhar também. E eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei para tua glória. Cristo, viverei para tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei para tua glória. Cristo, viverei para tua glória. Radiante, radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como forte resplendor. Incendeia a tua igreja, radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como um forte resplendor. Incendeia a tua igreja, brilharei. Espírito Santo, obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de podermos brilhar, Pai. Nos ajude em todos os momentos. É o que nós te pedimos com o coração contrito, quebrantado. Em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo, aplauda Jesus, aplauda Deus.